E agora, quanto ao Thiago Brenan, que você estava falando dessa questão da violência, você falou que recebeu ameaça de morte? Então, foi o seguinte, o caso do Thiago Brenan, e havia uma informação no ar de que ele chama de empresário, mas para mim ele é um herdeiro milionário. Hum. ah, Estaria envolvido em casos de violência contra a mulher. A diretora do Fantástico aqui em São Paulo, a Roberta Vaz, ela foi atrás da história e conseguiu uma informação e localizou uma vítima do Tiago Brenan. Aí passa essa informação para a Esther Radaeli, que é uma produtora que trabalhou muito tempo no Fantástico, eu trabalhei com ela, muito jovem, hoje ela trabalha no Profissão Repórter. Ela foi atrás e conseguiu localizar a vítima, Helena Gomes. Eu estou falando que ela deu entrevista para nós mostrando o rosto. E conseguiu também a fita, a gravação do Tiago Brenan e o filho, o Tiago agredindo a Helena por uma discussão boba. É aquele vídeo na academia ou E eu tô isso enganada? é esse vídeo, que nunca tinha sido divulgado. E a gente fez uma reportagem entrevistando a Helena e mostrando o vídeo. Nós fizemos para o Fantástico, teve uma grande repercussão. A gente fez quase 7 matérias em sequência, contando histórias do Brenan. Outras mulheres foram super corajosas e deram entrevista, não só para nós. O UOL também chegou a fazer um documentário sobre o caso do Tiago Brenan. Ele contratou, falando em advogados, grandes advogados de São Paulo, que cobraram muito dele. Ele foi orientado a fugir quando ele poderia ter a prisão decretada, foi para Dubai, ficar escondido em Dubai. Ficou um período lá. Aí, no governo do Lula, teve uma pressão em cima do Ministério da Justiça para tentar trazer o Tiago Brenan. A informação que tem é que o presidente esteve lá, houve umas conversas, Tiago Brenan foi detido em Dubai e trazido para São Paulo. Eu estava no aeroporto num sábado à noite, quando ele desce, não vi ele descendo do avião, mas ele sai de uma van algemado, cobrindo as algemas. E aí ele chegou aqui no Brasil, foi Foi preso. preso, ficou um período num CDP, que é um presídio aqui na região de Pinheiros, e hoje ele está no presídio das Estrelas do Crime, lá em Tremembé. Ah, é? É. Acusado de agressão. Acusado de agressão, já foi condenado, de agressão, estupro. As histórias são pavorosas. Entrevistamos uma vítima que mora nos Estados Unidos, que além dele violentar de todas as formas, ele colocou o nome dele, ele cravou o nome dele, tatuou o nome dele aqui nessa região de uma mulher. Ela mostra isso numa matéria que a gente fez para o Fantástico. Mas como que ele tatuou isso? Ele chamou um tatuador e obrigou o tatuador a escrever. Ele tinha um como se fosse assim, Tiago T.B., mas não era. Ele tem um outro nome. O Brenan, que é o de um tio dele, ele acrescentou depois. Ah, tá. É um outro nome que ele tem. O tio dele foi um pintor, um artista plástico famoso. Ah, tá. E ele te ameaçou? Então, numa primeira entrevista que a gente fez com ele, por telefone, numa gravação que a Globo guarda até hoje, ele falou que hoje poderia ser eu, amanhã meus filhos, de uma forma bem intimidatória, fez ameaças nesse sentido, e aí a direção da Globo, junto com o departamento jurídico, achou que eu devia andar com segurança. Fiquei quase 2 meses com segurança. Eles iam me buscar em casa e levar em casa. Já fui ameaçado algumas vezes, principalmente quando você denuncia policiais envolvidos em crimes graves de corrupção ou assassinatos. Ah, é? E como que fica a sua saúde mental, a sua questão psicológica? Quais são as consequências psicológicas da sua profissão? Acho que são todas, sabe? Acho que são todas. Todas. Eu não sou herói, sabe? Você falou dos jornalistas que não admitem o erro, né? O jornalista não é um super-herói, não é um super-herói, não é sabe, acima de tudo e de todos. Ele conta histórias, eu conto histórias. Eventualmente eu me deparo com histórias como a história do Tiago Brenan, como o caso de policiais no passado, policiais militares que eram acusados de pertencer ao grupo de extermínio e matavam jovens criminosos na região de Guarulhos, etc. Já fiz vários casos. O caso da Rota, que a gente fez para a Folha de São Paulo, o caso de um Cabo Bruno, que é um PM que durante muito tempo ele fazia parte de um grupo de extermínio na Zona Sul, depois ele foi preso, quando ele saiu da cadeia ele foi morto, fui entrevistar até a mulher dele no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu.
dizer, então, tem várias histórias, mas para mim é difícil lidar. A minha preocupação mais é com a minha família. Eu não estou... Ninguém me força a cobrir essa área. Sim. Eu sempre falo que a minha cara e a minha voz é do crime. Porque onde eu vou, talvez a pessoa não me reconheça pelo rosto. Agora mesmo, aqui na portaria, a moça falou, você é da televisão. Aí eu falei, é porque eu estou de barba. Normalmente trabalhei muito tempo sem barba, deixei agora, né? Virei o velho do Rio, deixei a barba crescer. Ou segundo o Emílio lá do Pânico, né? Uma barba... barba linda que ele fala, né? Não falou barba linda, falou barba bíblica. Barba bíblica. Entendeu? Então, mas ela falou... Aí comecei a falar com ela, pessoa do documento, ela falou, reconheci você pela voz. Reconheceu pela voz. E às vezes estou num supermercado, numa farmácia, falo alguma coisa, as pessoas não me reconhecem pelo rosto, mas reconhecem pela voz. Que a voz é bem marcante, a sua voz. Então, tenho amigos, parentes que às vezes estavam ligados no Fantástico, mas não estavam assistindo, mas ouviam minha voz, falaram, lá vem um crime grave, lá vem uma tragédia que o Valmir vai contar, vai narrando. Sim, e você teve alguma consequência psicológica de tantos crimes? Sim, já tive afastado, pedi um afastamento uma vez do Fantástico por depressão. É? Sim, sabe, as consequências são todas, né? Porque, por exemplo, se eu cobrisse crime, andasse com um carro blindado, morasse em um outro país e vim aqui, eu vou cobrir o caso do Tiago Brenan, vou cobrir o caso dos narcos. Pois se fosse embora, não. Eu vivo na mesma cidade como todo mundo. Então, a insegurança é para todo mundo, inclusive para todos nós, sabe? Tem um grupo de pessoas muito ricas que andam com um carro blindado. Quer dizer, elas estão, de uma certa forma, protegidas. Podem ter segurança privada também. Eu não tenho nada disso. Eu saio na rua como outra pessoa qualquer. Quer dizer, o risco, para mim, é tão grande quanto o seu, quanto do Matheus, quanto da minha família, dos meus netos, entendeu? Então, esse medo é constante, esse pavor é constante. Existe até uma paranoia da minha parte, entendeu? Sim. De tanto abordar casos? Sim. Saio assim, sabe? As minhas filhas cansaram. O pai, toda hora falando para esconder o telefone, para não mostrar o telefone, o tempo todo. Meu marido fala que eu crio, ele sempre fala a caixa de Pandora, começou a criar a teoria, porque eu sou muito desconfiada. E eu acho que é por causa de tantos casos criminais. Você cobre essa área também? Você cobre há quanto tempo? Que eu consumo há muitos anos, desde bem novinha eu já consumia a linha direta. Mas que eu produzo conteúdo para esse nicho é 3 anos. Não, você já viu muita coisa também, já conversou com muita coisa, com muita gente que já te contou muita coisa triste, trágica. Sim, e aborda a fundo os casos, e aí a gente fica mais desconfiado, fica mais cabreiro. Eu sou assim, eu prefiro pecar pelo excesso. Acho que é melhor. Acho que é melhor, é verdade. A gente vive num país... que aí você terá uma outra discussão também para um outro programa. Estou me oferecendo para vocês. Mas, vai vir mais vezes, com certeza. Tem essa questão, sabe, da criminalidade avançando, porque a gente tem medo do crime do dia a dia, né, de ser assaltado na Paulista. São quase 500 celulares roubados por dia, segundo um levantamento da própria polícia. É muita coisa. Né? Celular roubado, toda hora sai uma estatística. Cada 6 minutos, estou... supondo aqui, mas acho que tem uma pesquisa nesse sentido. Um celular é roubado no Brasil. Na Paulista, muito, né? Então, na Avenida Paulista, mas reforçou o policiamento aqui. Não, mas, por exemplo, se houver um assalto numa rua paralela, você não tem polícia para todo mundo. Não tem como. Eu já fui assaltada várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Ali no viaduto do Glicério, eu já fui vítima umas 3, 4 vezes do viaduto do Glicério. Você vai para... É o caminho da sua casa. É o caminho da minha casa. E aí eu sempre voltava do serviço assistindo alguma coisa, né? Na época eu era analista de sistemas, então eu saía tarde do serviço, saía 6, 7 horas. E para chegar até o Glicério já era quase 9, né? Aquela coisa de São Paulo. E aí eu ia assistindo, aí toda vez estourava. Aí estourava, pegar celular, já estourou, pegou bolsa, estourou para outra. Toda hora. Você é a paulistana típica vítima de crime em São Paulo, né? Sim. E acho que você tem que ter realmente esse cuidado e não é paranoia da sua parte, não. Não. Você já sofreu, né, diretamente isso. Né? Sim. E sobreviveu, né? Sim, graças a Deus, é isso que eu falo. Graças a Deus levou só o celular, levou só a carteira e tal. Mas eu também fico com receio nas pessoas, gosto de analisar as pessoas, assim, as intenções. Não, é que é difícil você, sabe, criar um estereótipo de um
criminoso, entendeu? Mas, sabe, andar com cuidado na rua é o que nos resta, né? Às vezes não é nem na rua, às vezes as pessoas que cercam a gente... Eu que trabalhei muito tempo em empresa, eu sempre gostei muito dessa parte psicológica, eu já analisava. Por exemplo, se eu era nesse nível de desconfiança. Se eu ganhasse um chocolate de um colega de trabalho meu, eu jogava no lixo. Eu não comia. O Matheus... você viu tantos casos de envenenamento que teve? Você viu os casos de envenenamento? Não, se a gente for levar por esse lado, a gente não vive. Não, imagina eu no dia a dia, 45 anos. Você acha que eu vivo? Eu sou bem desconfiada. Eu sou desconfiada. Eu tenho medo, pavor, medo que aconteça alguma coisa com você, com a pessoa na rua, com o Matheus, com a minha família, com os amigos. Tenho medo o tempo todo. Eu tenho. Porque é de surpresa, você foi pega de surpresa. Assalto é um negócio que a gente tem que ficar o tempo inteiro, né? Escondendo o celular. Mas essa questão aí eu também tenho receio, porque até desses casos que eu cobri de envenenamento, eu fiz 3 casos só de 2024 para 2025. A pessoa fica aí comendo coisa que você ganha em casa, viu, Matheus? Então não come. Tô brincando. Mas é bem trágico. Esse caso, teve o caso de Torres. Não sei se você chegou a ver. A do mulher bolo. Que envenenou a família toda do marido, né? Sim. Teve agora o caso do ovo de Páscoa envenenado, onde 2 crianças morreram. E teve um outro que eu não vou me recordar. Eu acompanhei agora. Um caso também, acho que é o terceiro. Uma mulher, junto com o marido, que envenenaram umas crianças. Uma senhora foi presa injustamente. Depois ela foi solta e depois a polícia conseguiu identificar e prender os verdadeiros assassinos, envenenadores. Fiz junto com a Patrícia Poeta, que ela com você, assim, detalhista, investiga tal. Fui no programa dela e a gente falou a respeito desse caso. Entrevistamos, inclusive, a senhora que foi vítima da polícia, da imprensa e da justiça e ficou um tempo na cadeia sem ter cometido nenhum crime. Por 5 meses, eu acho que a Lucélia Maria. Isso mesmo, essa senhora mesmo, aí. Verdade, teve isso. Agora eu quero só, por último, que você deixe aí uma... Dei trabalho para você, hein? Imagina, Mateus, foi excelente a conversa. Nossa, passou super rápido. E é uma dica para quem está começando, para os novos jornalistas investigativos. As pessoas pedem, conselho eu não tenho, é só não errar como eu errei. Acho que desconfiar sempre, 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 desconfiar. Tem que desconfiar e, no final, desconfiar de você mesmo, antes de dar uma notícia. É difícil, isso é difícil, porque tem a concorrência, tem a pressão da chefia, tem tudo. Mas, sabe, a cautela, você usou a cautela no caso da menina Vitória, né? Da garota Vitória, né? Da garota que foi assassinada. Quer dizer, a cautela. Se a gente conseguir ter cautela no meio desse caos todo, que é cobrir polícia, competir com os colegas, a pressão da redação, morar numa cidade como São Paulo, que você tem dificuldade de se locomover, acreditar, sabe? O pessoal fala muito em fontes. Eu não tenho fontes. Eu acho que muita gente hoje tem mais fontes do que as praças de Roma. Impressionante. Todo mundo tem fonte. Você vê toda hora. Banalizou isso. Minhas fontes, sabe? Acho que você tem que checar e rechecar a informação sempre, para não cometer o erro que eu cometi. Não sei se é conselho, mas é o alerta que eu faço. Prefiro usar a palavra alerta para os estudantes, que é uma profissão fascinante, eu gosto, não me arrependo, mas se vocês puderem passar pela vida como jornalista sem cometer um erro, e se cometerem, tem a obrigação de reconhecer. Eu estou aqui reconhecendo um erro. A gente vê, todo mundo, nós falamos de vários casos, todo mundo negou os crimes, né? Ninguém confessou. Eu confesso que, em tese, eu cometi um crime moral contra aquelas pessoas. Destruir a vida delas. Né? Então, isso é grave. Eu assumi o erro, assumo e mostro isso no documentário. Mas, já falei para você, sabe, eu sou criticado no mesmo patamar, criticado e defendido. Criticado, as pessoas me criticam e me defendem. Mas eu sabia desse risco e vou ficar com esse risco e vou correr esse risco sempre. Quem me critica tem todo o direito, os argumentos são fortes para me criticar e os que me defendem, sabe? Aí, como é o seu caso, eu agradeço bastante. Obrigado por participar do seu programa, Caixa de Pandora. Muito legal, parabéns. E o dia que precisar, eu estou de volta aqui. Muito obrigada, eu adorei. Qual que é o seu Instagram para a galera te encontrar, te conhecer? Não, que todo mundo já te conhece, mas te encontrar por lá? É Valmir Salário mesmo? Acho que é @Valmir Salário. Você vê como eu não sou analógico. O Matheus estava engatilhado aí já com o seu Instagram. Aí, ó.
Valmir Salaro, @ValmirSalaro no Instagram. É isso, né? Excelente. Muito obrigada, Valmir. Foi excelente a entrevista. Muitos ensinamentos aqui. Já peguei várias dicas para mim, para aplicar no dia a dia. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Vai deixando aí nos comentários o que vocês estão achando. E até o próximo vídeo. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do PandoraCast são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição da apresentadora, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.